Bom dia, pessoal. Vou fazer mais uma aulinha dessa semana, fazer uma aula um pouquinho mais rápida, tá? O assunto ainda vai continuar sendo o mesmo, tá? E eu não vou passar o gabarito do exercício da semana passada, que eu tive muito pouco retorno de vocês, então tá faltando. Tem turma que nem a metade me entregou ainda, então até para dar uma chance mais para o pessoal entregar essa semana e não ter que fazer uma recuperação. Então eu vou deixar mais uma semana. Só que eu vou dar umas dicasinhas sobre o exercício, passar mais um exemplo e passar mais uma lista. Então quem já fez, faz só a lista dessa semana. Quem não fez, pode ainda dar tempo, ainda até na próxima segunda, que eu passo o gabarito das duas. Ok? Só lembrando, eu já corrigi a maioria, já retornei, tá? Vocês podem... se eu não retornei com a nota é porque estava errado, então tem uma chance ainda de você fazer e recuperar, tá? Então só reenviar de novo até o final da semana e tá tranquilo ainda, ok? E lembrando também que essa é a última semana aquelas recuperações que eu passei lá, da recuperação da atividade da nota 1, da nota 2 e da nota 3, tá? Ainda tá valendo, certo? Que o trimestre é para fechar agora no dia 15. Então, aquelas 3 notas ainda valem até dia 15. Ok? Então, só para a gente poder dar começar de novo, tá? Alguns erros que ocorreram durante a execução dos exercícios que eu vou passar para vocês agora. Então, vou mostrar como faz, tá? E o que aconteceu. Ok? Então, o que a gente faz? Quando a gente lê o problema, que ele primeiro diz qual a quantidade de calor necessária para transformar 62 gramas de gelo a menos 9 em água a 18 graus. O que eu tenho que fazer? Primeiro eu tenho que pegar os dados, ver o que eu tenho, o inicial e o final, e colocar aqui, montar o desenho. Teve gente que não colocou o desenho, aí fica complicado de entender como funciona. Então vamos lá. Então o que eu tenho que fazer primeiro? Se eu tenho gelo a menos 9, e eu preciso por último de água a 18. Coloquei os problemas aqui, certo? Basta depois eu precisar da massa ali em cima ainda, mas aqui em cima eu não vou precisar mais nada dele. Eu vou precisar usar só isso daqui. O que eu preciso saber? Primeiro, o gelo não derrete a 9 graus negativo. Para o gelo derreter, ele precisa estar a 0. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou ter que aquecer esse gelo até 0 graus. Aqueci o gelo a 0 graus, beleza. Eu preciso de água a 18. Gelo a 0 graus não se transforma em água a 18. Por quê? Gelo a 0 graus primeiro vai ter que transformar em água. Só que quando ele muda de estado, ele não muda de temperatura. Então agora eu tenho os 3 estados que eu preciso aqui. Então o que precisa acontecer para transformar gelo de menos 9 em água a 18? O gelo precisa primeiro aquecer até 0, depois ele precisa derreter e depois ele aquecer até 18. Então eu preciso de Q1, Q2 e Q3, certo? Se ele vai mudar de temperatura, a fórmula é mc delta T. Se ele vai mudar de estado, m vezes L. Então isso que a gente tem que usar aqui, certo? Em cada um deles até chegar lá, ok? Tá? Então, voltando de novo, preciso colocar o que eu tenho primeiro e onde eu quero chegar. Primeiro que eu tenho que fazer, colocar o que eu tenho e o que eu quero. E aqui no meio eu vou colocar como que eu vou chegar até lá. E a gente tem duas formas, mudar a temperatura e mudar estado. Certo? Ok? Agora vamos para a aula de hoje não, para o exemplo 2 agora. Eu fiz um exemplo agora completinho também, só que agora, ao invés de a gente colocar o nosso... meu exemplo, tipo assim, de eu aquecer, de eu ter que retirar calor, fazer o contrário agora. Então, nesse exemplo aqui, o que eu tenho? Eu tenho 400 gramas de vapor, certo? E eu preciso transformar isso em gelo. Como eu expliquei anteriormente, o que eu preciso fazer? Eu preciso, primeiro, ver o que eu tenho, vapor a 123 graus. E o que eu preciso, que é gelo a menos 15. E agora o que eu tenho que fazer aqui é pôr aqui no meio o que eu preciso, o que tem que acontecer com esse vapor até chegar aqui, certo? Eu coloquei os dados aqui, ó. C da água é 1, C do gelo e C do vapor é 0,5.
vai precisar do latente de solidificação e do latente de condensação, que é menos 40, certo? Agora então ele vai ter que retirar calor, certo? E vamos ver. Então, vapor para transformar em gelo não dá, certo? O vapor, eu preciso primeiro transformar ele em água. Só que para transformar ele em água, tem que estar na temperatura correta, que não é 123. A temperatura para o vapor transformar em água é 100. Então a primeira coisa que tem que ocorrer é uma mudança de temperatura. Tem que passar o vapor de 123 para vapor a 100. Ok? Tendo o vapor a 100, eu consigo transformar ele em água. Quando ele muda de temperatura, quando ele muda de estado, ele não muda de temperatura. Então agora eu tinha vapor a 100, agora eu tenho água a 100 graus. Tenho água a 100 graus e eu preciso de gelo. A água congela? Congela. Mas a condição para a água passar de estado líquido para sólido, ela está a 0 graus. Então o que eu tenho que fazer com essa água primeiro? Eu tenho que resfriar ela até 0. Cheguei com água a 0, o que eu posso fazer agora? Agora ela está na temperatura que ela congela. Então eu vou retirar mais um pouquinho de calor e transformar ela em gelo. Só que quando ela passa de líquido para sólido, ela não muda de temperatura. Então agora eu tenho água a 0. Para mim chegar a água em 15, o que eu tenho que fazer é só baixar a temperatura até 15. Ok? Então é isso que eu tenho que fazer aqui. Certo? Esqueço agora isso aqui em cima. A única coisa que me interessa aqui é a massa, que é 400 gramas, que não vai mudar. Ok? Então vamos lá. Nesse primeiro estado aqui, de vapor a 123 para vapor a 100, há uma mudança de temperatura. Então é MC delta T, ou MC TF menos TI. Então a gente chama de Q1. A massa é 400 gramas. Eu tenho que olhar aqui. Eu tenho o vapor, que é 0,5, certo? O vapor e o gelo é 0,5. E um grande erro que ocorreu na maioria das pessoas que me mandaram pelo menos uma vez: quando a temperatura final e a inicial aqui, o pessoal olhava aqui em cima. Lembra que eu falei lá no outro exercício? Não olhem aqui em cima, você vai olhar aqui, ó. Certo? Então, eu tenho que olhar. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Uma marca texto vermelha ainda aqui, peraí. Não pode ser essa verde mesmo. Então, a temperatura final, eu vou olhar aqui. Agora eu tenho aqui, ele está vindo daqui para cá. A temperatura final é 100. Por quê? Eu tenho que olhar agora o que está ocorrendo aqui. Então, qual é a final? 100. E a inicial, 123. Ah, mas o 123 é maior. De propósito isso. Por quê? Lembra, se para mim transformar o vapor em gelo, eu não posso fornecer calor. A gente está retirando. Então, obrigatoriamente, o número vai dar negativo. A própria matemática já vai fazer isso. Então, vai 400 vezes 0,5 vezes 100 menos 23 dá menos 23. Ok? Então, multiplicando isso aqui dá menos 4.600. Ok? Agora, eu estou com aqui. Então agora eu tenho que fazer a água chegar, a transformação do vapor em água, porque já está na temperatura correta. Então agora a gente vai para o meu Q2. Q2 é uma mudança de estado. Mudança de estado é M vezes L. Que L que a gente vai usar aqui? Quando a gente passa de vapor para líquido, isso se chama condensação. Certo? Então é um LC. O LC é menos 540. Mais uma vez, mesma coisa. Como eu tenho que retirar calor, vai dar um número negativo. Então vai dar menos 216 mil. Só multiplicar. Ok? Agora, eu estou aqui. Então eu tenho água a 0, água a 100. E eu preciso baixar essa temperatura da água para 0, ou seja, vai mudar de temperatura. Mudar de temperatura é MC delta T de novo.
A massa continua sendo a mesma. Agora eu tenho água, então o C é 1. Temperatura final, tem que olhar aqui. Se eu tinha água 100 e preciso dela 0, então a final é 0 e a inicial é 100. Sempre vai dar negativo porque aqui a gente está resfriando o negócio. Então o final sempre vai ser menor. Vai ser 0 menos 100, que dá menos 100, vezes 1, vezes 400, dá 40 mil. Ok? Depois, vamos apagar aqui de novo, borracha. Agora eu tenho água a 0. Eu preciso congelar essa água. Então o que a gente faz? Muda de estado. Mudança de estado é M vezes L. Só que qual L agora? O de solidificação. Latente de solidificação, a gente viu lá, tem no conteúdo de vocês, é menos 80. Ou seja, eu tenho que retirar 80 calorias de cada grama para ela congelar a água. 40 vezes aqui, faltou um menos 80 aqui, certo? Que é negativo. Então, 40 vezes menos 80 dá menos 32 mil. Só faltou um negativo ali, mas isso não é problema. Ok? Então, menos 32 mil. E eu cheguei em gelo a 0. Só que eu não quero gelo a 0, eu preciso de gelo a menos 15. Se eu tenho gelo a 0, quero gelo a menos 15, vai mudar a temperatura. Então, nesse caso, a gente tem, mais uma vez, MC delta T. E, mais uma vez, temos que nos preocupar com a temperatura aqui dentro. Algumas pessoas colocavam aqui, ó, o 123 e o 15, certo? Então, eu só me preocupo agora com o desenho aqui. Ok? Então, vamos lá. Massa 400. Aqui agora eu tenho gelo. O gelo continua sendo 0,5. Temperatura final é menos 15 e inicial é 0. Então, menos 15 menos 0, menos 15. Vai dar negativo também porque a gente está resfriando. Então, 400 vezes 0,5 vezes menos 15 vai dar 3.000. Negativo. Certo? Então, como eu tive que resfriar tudo, todos os valores deram negativo aqui. Ó. Negativo, negativo e negativo. Então, a quantidade total vai ser um número negativo também. Se eu tenho que somar Q1, Q2, Q3, Q4 e Q5, então eu vou ter que somar, só que obedecendo o sinal. A regrinha é clara. Então, menos 4.600, menos 216.000, menos 40.000, menos 32.000, menos 3.000, soma tudo e mantém o sinal. Dá 295.600 negativos. Ok? E eu deixei lá no Google Classroom mais 2 exercícios desses, tá? Não tão grande que nesse daqui. Então, lembra que você tem que fazer? Colocar aqui tu tem o que você quer e ver o que você vai fazer lá. Certo? Os 2 que eu coloquei agora vão ser de resfriamento, ou seja, eu vou ter que retirar calor. Tá? Bem tranquilo também, é só manter o que foi feito aqui e ele funciona perfeitamente. Certo? Só lembrando, quem não fez o da semana passada, que tinha dúvida ou esqueceu por algum motivo, ainda pode fazer. Certo? Quem já fez faz só esses 2 dessa semana. E essa semana ainda tem aqueles retardatários ainda que não fizeram a recuperação. Então vai ter bastante trabalho. Tá? Então até na segunda-feira vai ter que fazer atividade 8, atividade 9 e atividade 10, que é o dessa semana. Ok? Beleza? Então por hoje é só. Se inscrevam no canal, ativem o sininho para novas notificações, certo? Dê um like se você gostou e até a próxima semana, tá? E não esqueçam de fazer os exercícios. Obrigado e